Bem-vindos à comunidade, o melhor antídoto contra a solidão. História de um garoto que desde os 15 anos tem depressão, viveu num lugar absolutamente inóspito, com abuso, pais viciados, e no ano passado ele perdeu a mãe. Felizmente foi acolhido por um tio, ele e o irmão. E são esses braços que Deus usa para transformar a vida de algumas pessoas e ressuscitar alguns sonhos. E além do acolhimento do tio, ele foi acolhido pelo Instituto Sementes. E aquilo que ele achou que era um ponto final, ele recebeu não só um abraço e assistência psicológica, mas uma bolsa de estudos para cursar design de games. Algo absolutamente impensável para alguém da periferia. E hoje ele está aí todo feliz. E vocês que contribuem com a comunidade e com o Instituto Sementes também são responsáveis por ressuscitar essas vidas. Mas tem muitos mais caíques aí esperando a nossa ajuda. No site Um Lugar Comunidade, você vai conhecer melhor o trabalho do Instituto Sementes e da própria comunidade, onde tem a agenda, onde tem o endereço dos pequenos grupos, onde tem um formulário para falar com o coral, para participar do coral. Pode vir comigo se você não quiser preencher o formulário. Siga-nos nas redes sociais, live de oração às terças, todos os dias, meditação sobre o livro de Salmos com o pastor Edson Nunes, que hoje estreia uma nova série aqui conosco, que foi uma bênção na primeira reunião. E a minha oração curtinha de hoje, após compartilhar essa história tão linda, é inspirada na vida do profeta Isaías. E se você também quer se colocar nas mãos de Deus, você vai fazer essa oração comigo bem curtinha. Eis-me aqui. Eis-nos aqui. Feliz sábado. Um bom dia para você. É uma alegria receber você aqui na nossa igreja. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Vamos lá. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás. Vou saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra viva em mim.
de Deus continua viva na minha e na sua vida. E é essa palavra que coloca o nosso coração no lugar certo. Coloca o coração aberto a reconhecer que a gente tem tanta coisa boa que a gente recebe da parte de Deus, e que as coisas elementares muitas vezes a gente deixa para trás, deixa passar, né? Você acorda todos os dias, você respira, você vive. O tempo de vida que você ainda tem é concedido pelo Senhor. Que a gente possa ter sempre o coração grato. Será que tudo é verdade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são vão? Estou em busca por respostas. Procuro não correr atrás do vento, e ao trabalhar debaixo deste sol, será que tudo ainda faz sentido? Eu não espero ter tudo, só espero viver o amor, valorizar cada instante, dividir o que receber e respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos encontrou na estrada da vida. Obrigado porque um dia todos nós andávamos como ovelhas errantes, desgarrados, longe do teu aprisco, mas o Senhor, em sua maravilhosa graça, em seu insondável amor, nos encontrou nessa estrada e nos trouxe de volta. Essa igreja existe para dizer para você, para repetir, olhando nos seus olhos. Nós fazemos isso o tempo inteiro, falando uns com os outros. Mas eu quero dizer isso também para você que está visitando a gente aqui, que está chegando aqui agora.
Quero dizer para você que você é um filho amado de Deus, que não importa a sua condição social, que não importa a cor da sua pele, que não importa os caminhos pelos quais você tem passado, não importa os erros que você já cometeu na sua vida, não importa os erros que você ainda vai cometer, as lutas que você tem no seu dia a dia, não importa a sua sexualidade, não importa do lugar onde você vê. Eu quero dizer para você que assim como eu, assim como essa igreja, assim como cada um de nós, assim como a liderança dessa igreja, você é um filho querido, amado e desejado por Deus. Você é um filho encontrado na estrada da vida, e o Senhor te encontrou aqui hoje, nesse lugar, e trouxe você aqui para eu dizer para você que Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Ele te deseja, Ele te quer, e esse é o lugar onde Ele quer que você esteja. É o lugar que lhe pertence. Lhe pertence não só de direito, lhe pertence porque Ele te fez filho, filho amado e desejado, encontrado na estrada da vida. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Mas ouça bem, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que Ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo
a quem o mundo inteiro vê a Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado pelo amor que nos é estendido, pela graça que nos é estendida. Muito obrigado por sempre nos acolher e olhar em nós aquilo que somos, aquilo que podemos ser, e caminhar conosco. Te pedimos agora a presença do Teu Espírito e em nome de Cristo fazemos isso. Amém. Bom dia, bom sábado, prazer estar aqui com vocês no Teatro Hall, no Shopping Pátio de Higienópolis, e um prazer estar com você onde quer que você esteja assistindo a comunidade também. A gente está começando hoje uma nova série, a série chamada Arrependimento e Reparação, uma série extremamente interessante e difícil, bem difícil, da gente falar e da gente viver também. Nos últimos anos a gente tem falado bastante sobre a construção de uma comunidade fundamentada no amor, fundamentada no perdão, fundamentada na graça, buscando viver esse estilo de vida messiânico, essa ideia de sermos iguais, dependentes do mesmo amor e da mesma graça e partilharmos esse amor, essa graça. Vivemos uma comunidade onde o perdão é experimentado de uma maneira genuína também. A gente falou bastante sobre a ideia de quando a gente é algoz no processo de violência, na série Excluídos... esqueci o nome. Exclusão e Abraço, isso. A gente falou sobre isso na série Exclusão e Abraço, e a gente falou um pouquinho sobre o lugar da vítima nesse processo do perdão, nesse processo da restauração, na série O Fim da Memória, né? E hoje a gente vai retomar essa ideia de perdão, mais na perspectiva do arrependimento e da reparação, mais na perspectiva de quando nós somos os algozes, de como nós somos os perpetuadores da violência, do preconceito, quando nós somos aqueles que causamos dor, que causamos sofrimento. Qual é o caminho que a gente precisa seguir para genuinamente nos arrependermos e genuinamente experimentarmos esse processo de reparação também. Muitas vezes o que a gente faz, o que a gente fala é sem intenção, por ignorância, por falta de conhecimento, por impulsividade, mas muitas vezes aquilo que a gente faz e que a gente fala também é intencional. Movido por covardia, movido por preconceitos, movido por alguma experiência do passado ou por uma tentativa de sobrevivência. E, infelizmente, algumas vezes também é movido por... O mal que a gente faz é movido por maldade pura, né? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Erich Fromm, e no livro Anatomia da Destrutividade Humana, ele fala que o ser humano é o único animal que ele sente o prazer, que ele sente assim, um tesão por machucar e por ver o sofrimento do outro. Então, infelizmente, muitas vezes o mal que a gente faz e que a gente fala também é por prazer, por maldade pura. E é muito difícil a gente se ver nesse lugar de pessoas que fazem outras pessoas sofrerem. É muito difícil, muitas vezes, a gente se colocar nesse lugar de alguém que faz os outros sofrerem. Mas essa série é pensada justamente para isso, para que você pense nas suas atitudes e entenda que existe um caminho de arrependimento e de reparação. E numa comunidade cristã, fundamentada no amor e na graça de Cristo, é vital a gente entender que o sofrimento do outro, ele não é mimimi.
Ele não é uma coisa pequena, ele não é uma coisa que pode ser relativizada e diminuída. Pelo contrário, precisa ser tratado com seriedade. E é isso que a gente vai tentar durante esses episódios da série Arrependimento e Reparação. Bom, vocês sabem, a minha área de estudos é a área de Antigo Testamento, mas especificamente de Bíblia Hebraica. E por que de Bíblia Hebraica? Porque no mestrado, doutorado, no pós-doutorado, eu fiz estudos judaicos. A área de Bíblia Hebraica está dentro da área de estudos judaicos, a área maior de estudos judaicos. E por que eu me interessei por essa área de estudos judaicos? Bom, é uma história curiosa. Na época que eu fui para o 2º grau, hoje a gente chama de ensino médio, eu não queria morar em colégio interno, né? Todos os meus coleguinhas foram para colégios internos. Eu não queria dividir banheiro com as pessoas. E aí eu fiquei em casa, eu falei, eu preciso ficar em casa, mas eu preciso estudar no colégio legal. Meu pai tinha um sonho de que eu fizesse medicina, né, coitado. E aí eu fui estudar num colégio judaico, eu ficava perto de casa, eu ia andando, voltava andando da escola. E nesse colégio judaico eu fiz vários amigos no início. No início tinha uma certa desconfiança, né? Todo mundo ali tinha crescido junto e tal, frequentava os mesmos lugares e tal, movimentos estudantis juvenis e tal, sinagogas, etc. Mas aí a gente foi fazendo amizade e tal, esporte, estudos, as notas e tal. E aí eu fui começando a ser convidado para ir na sinagoga. E aquilo me impressionou muito. A sinagoga foi um ambiente que me impressionou muito, um ambiente religioso que me impressionou muito, pelo ritual, pela maneira como as coisas aconteciam e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu foi numa festa de bar mitzvah, e eu achei muito interessante. Quando o menino completa 13 anos, ele passa a ser autônomo na vida espiritual dele. Tem toda uma cerimônia na sinagoga, depois uma festança e tal. E aí depois eu participei de algumas festas dentro da sinagoga, fora da sinagoga, e as festas judaicas são muito impressionantes. E talvez a festa mais impressionante seja o Yom Kippur, né, o dia da expiação. O dia da expiação está relatado na Bíblia, lá em Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 23. E o dia da expiação ele envolve um jejum de comida, de água, tem uma cerimônia longa, bonita, dentro da sinagoga. Na época da Bíblia tinha um sacrifício de animais, né, do templo, no Antigo Testamento, santuário e templo. E depois passou a ser um momento de leitura e de orações, né? Leitura e orações, leitura e orações. E eu não entendi muito, obviamente, das leituras das orações na sinagoga, todas feitas em hebraico. Na época eu não entendia muito hebraico. Mas me marcou muito aquele processo todo de uma tristeza profunda, de todo mundo compenetrado e tal, sem comida, sem água. E depois, quando termina o dia da expiação, o jejum, o que me marcou muito foi a comida depois, né? Uma festança, assim, né? Você faz um jantar, uma mesa com muita comida, e você ficou, afinal, 24 horas sem comer e sem beber. Então, essa parte da comida depois foi bem marcante também. E aí depois acabei sendo pastor de uma comunidade de judeus adventistas e tive que preparar muitas vezes a festa da expiação. As festas são celebradas e tal, tive que preparar assuntos para ler e tal. E aí, estudando a tradição judaica, algumas coisas me chamaram muita atenção em relação à cerimônia do dia da expiação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa cerimônia do dia da expiação é a ideia de que você não pede perdão pelos pecados assim, aleatoriamente, né? Como a gente faz geralmente, perdoa pelo pecado, né? Perdoa os meus pecados. Não, você precisa, durante a cerimônia, especificar que pecados são esses pelos quais você está pedindo perdão. Então você vai dizer o que você fez, você vai enumerar o que você fez diante de Deus para que fique claro quais são esses pecados que você está pedindo perdão. E dentro da cerimônia do dia da expiação tem um tipo de pecado que não tem perdão. Que não adianta você pedir perdão porque não vai ter. E antes que vocês já imaginem, né, o pecado contra o Espírito Santo, tal, o papá do Novo Testamento, não é esse, tá? Porque no dia da expiação você pede perdão para Deus, mas você precisa chegar no dia da expiação tendo pedido perdão para as pessoas. Então o pecado que não tem perdão é aquele pecado que você praticou contra o próximo e você não se arrependeu e não reparou esse pecado antes. Então você tem lá a festa chamada, né, Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. E aí da festa das trombetas até o dia da expiação você tem 10 dias de preparação para o dia da expiação.
E aí a tradição judaica aconselha que você, durante esses 10 dias, você busque as pessoas que você ofendeu, que você defraudou, que você brigou, etc. e tal, e você faça os arranjos para que haja genuíno arrependimento e reparação por aquilo que foi feito. E aí, então, no dia da expiação, esse pecado é perdoado, expiado, etc. e tal. Então, aquilo que você faz contra Deus, ok, você fala com ele e está resolvido. Né? Você ora, confessa o pecado para Deus e está resolvido. Mas aquilo que você faz contra o próximo, precisa do próximo. Num processo, numa jornada de arrependimento e reparação. E aí, um dos rabinos que fala bastante sobre isso é o rabino Moshe ben Maimon, que é chamado de Maimônides, né? Conhecido como Maimônides. Moisés ben Maimon, chamado de Maimônides, e de Rambam também, tá? E aí ele escreveu bastante coisa, ele tem uma obra extensa e extremamente importante. Pra você ter uma ideia, no túmulo dele, na lápide, lá está escrito, né? De Moisés a Moisés, ninguém é igual a Moisés. Então, de Moisés, o da Bíblia, até Moisés, o Maimônides, ninguém é igual a Moisés, né? Então, ele tem um nível alto dentro da tradição judaica, assim, um cara extremamente importante. E uma das obras deles, o Mishneh Torah, é uma espécie de comentário da Torá, da Bíblia, do Pentateuco, uma espécie de tradição oral extremamente importante de interpretação do Talmud e da Mishnah, que são documentos que já interpretam a Bíblia. E basicamente Maimônides falou assim, cara, eu vou facilitar o que está escrito no Talmud, o que está escrito na Mishnah, para que as pessoas comuns entendam. Então vou trazer toda aquela discussão rabínica de um jeito mais palatável. Essa era a ideia dele. E dentro desse Mishneh Torah tem então as leis de reparação. Né? Maimônides viveu no século XII, viveu na Espanha, no Egito também, um cara extremamente importante, chegou a trabalhar com Saladin, né, no Egito ali e tal. Então, um cara extremamente importante, e ele escreveu dentro da Mishneh Torah, então, essas leis do arrependimento, leis da reparação. Tá? E aí ele coloca 5 aspectos, 5 passos. Tá? Finalmente vocês vão me ver pregando sobre 5 passos de alguma coisa. Né? Tem alguns que falam, por que você não faz um sermão dos passos? Né? Então agora tem 5 passos, 5 leis de arrependimento, tá? E reparação. Então o primeiro passo talvez pareça simples, mas é dos mais difíceis, porque o primeiro passo é nomear aquilo que você fez e assumir a responsabilidade pelo que você fez. Então você precisa nomear, você precisa dar nome ao que você fez. O que eu fiz? Não, eu falei mal do meu coleguinha. Não, eu roubei o governo na minha declaração de imposto de renda. O governo a gente vai tratar em outro momento, não hoje. A gente vai falar de arrependimento e reparação institucional, etc. e tal. Não, eu fui desonesto numa venda que eu fiz. Eu fui desonesto numa compra que eu fiz. Não, eu fiz alguma coisa, fui nervoso com meus filhos. Briguei com a minha mulher por quase nada, ou com meu marido por quase nada, com meu homem, enfim, com a minha esposa. Briguei, fui estressado no trânsito, né? Hoje já cheguei aqui, já me contaram que hoje eu cheguei nervoso, que eu briguei no trânsito e tal. Eu também, geralmente eu fico estressado no trânsito. Nomear o que você fez. Assumir responsabilidade pelo que você fez. O que significa assumir responsabilidade pelo que você fez? Significa, não, eu fiz. Eu fui responsável por essa ação. Não foi o outro. Né? Porque nesse processo de reconhecer culpa, é difícil a gente reconhecer culpa. Muito difícil a gente reconhecer culpa. A gente assumir os nossos problemas. E quando a gente assume geralmente já justificando. Não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Né? Então, quando você tem filho, isso é clássico. Não, eu bati nele porque ele me bateu primeiro. Então, tem sempre uma justificativa por trás desse assumir a responsabilidade. E isso não é assumir a responsabilidade. Isso é partilhar a responsabilidade. Eu errei, mas o erro não é só meu. Então, esse não é o processo. É nomear o que você fez e assumir a responsabilidade pelo que você fez. Não importa o que os outros tenham feito, você precisa assumir a sua responsabilidade no processo. Eu fiz isso. Eu fui aquilo. Eu falei aquilo.
Assumir. Segundo passo. E esses passos não precisam acontecer nessa ordem, eles podem acontecer meio aleatoriamente. Você precisa começar um processo de mudança. Segundo passo. Você precisa começar um processo de mudança da sua atitude. Ao reconhecer o que você fez, assumir a responsabilidade do que você fez, você começa a entender, talvez, a extensão daquilo que você fez. Qual é o alcance daquilo que eu fiz? Qual é o impacto daquilo que eu fiz? E aí, a partir disso, começar e promover em você uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude, eu preciso mudar. Eu entendi que eu errei, assumi a minha responsabilidade e agora eu preciso mudar, eu preciso começar uma mudança de atitude. Por exemplo, piadas machistas, racistas e homofóbicas. Da minha geração para cima, eu tenho certeza absoluta que todo mundo cresceu com essas piadas. Mulher não sabe dirigir. Mulher tem que pilotar fogão. E a gente ria. Piada de preto, direto. Preto, quando não erra na entrada, erra na saída. Eu dei uma suavizada, vocês sabem. Ah, isso daí é coisa de viadinho. Junto com a piadinha, etc e tal. Ah, você é São Paulino, então você não sei o que lá. E a gente cresceu rindo e fazendo essas piadas e reproduzindo essas piadas. Até que alguém chegou pra gente e falou assim, ô, não pode mais falar esse tipo de coisa, hein? E aí você vai ser cancelado, hein? Você tem que tomar cuidado. E aí a gente começa a refrear de falar e de fazer essas piadas. Mas quando chega o final do ano, a festa da família, tem o tio do pavê, aí o tio do pavê, ele vem e faz a piada. E aí você ri. E se você não se sente mal por ter rido, é porque você não assumiu a sua responsabilidade, não entendeu o que você fez, e a sua mudança de atitude é só para autopreservação. Mas não é uma mudança real. Está entendendo o processo? Então, quando eu vou mudar a minha atitude de verdade, eu falo assim, bom, eu não posso compactuar com esse tipo de piada, com esse tipo de circunstância. Então, eu vou me posicionar. Pô, mas aí você vai virar militante. Então, não, cara, eu não gosto desse tipo de piada. Não me sinto bem nesse ambiente que faz esse tipo de piada. Isso é começar um processo de mudança de atitude. Se posicionar. Não gosto, não quero. Comigo não vai fazer. Começar um processo, é uma jornada. Porque você entende a extensão do dano que isso causa. Quem já teve em qualquer batida de carro que envolve mulher, sabe exatamente como a mulher sai do carro. Chorando, geralmente. E já sai pedindo desculpa, às vezes a culpa nem é dela, mas já sai pedindo desculpa, porque ela sabe que vão culpá-la porque ela é mulher. Estou mentindo? Quando você assume a responsabilidade pela violência que você pratica, pela dor, pelo sofrimento que você causa, você precisa entender a dimensão disso e começar a mudar a sua atitude. É um processo, mas precisa ter um início. Aí vem o terceiro passo. Esse também parece fácil e é onde a galera gosta, que é pedir desculpa. Por que gosta? Porque quando você pede desculpa, parece que você fica num ponto alto de zelo e de bondade, né? Não, eu pedi desculpas. Então eu sou um cristão genuíno, eu pedi desculpas. Mas esse pedido de desculpas é aquele clássico assim, desculpa se eu te ofendi. Desculpa se o que eu te falei te ofendeu. Não era a minha intenção. Olha como eu sou bonzinho, eu estou pedindo desculpa. Mas você está pedindo desculpa de um jeito que a culpa é do outro. Por ter ficado ofendido e magoado com o que você falou, com o que você fez. Então você não assumiu a sua responsabilidade, você jogou a responsabilidade no outro. O pedido de desculpas ele precisa ser genuíno e sem aquela justificativa que eu estava falando ainda agora. Não, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Não, desculpa eu ter falado assim com você, mas é porque eu estou com fome. Que o gordinho passa por isso. Você às vezes fica nervoso que está sem comida e você reage bruscamente. Não, é pedir desculpa. Assim, olha, eu fui
estressado, eu fui ignorante, eu fui grosso, eu fui ofensivo, eu fui violento. O que eu fiz, eu sei que causou um dano em você. Me perdoe, me desculpe. Intencionalmente ou não intencionalmente, o que você faz machuca as pessoas. Ou o que você fez machucou as pessoas. O que você fala machuca as pessoas. Então, intencionalmente ou não intencionalmente, você precisa pedir desculpa pelo que você fez. E para pedir desculpa genuína, você precisa assumir a responsabilidade do que você fez, entender a extensão do que você fez e começar uma mudança de atitude. Porque senão esse pedir desculpa vai ser só para ganhar like na internet. Quarto passo. Muitas vezes o processo de pedir desculpas tem a ver com atenuar a sua pena ou as consequências daquilo que você fez. Ah, não, eu já pedi desculpas. Não precisa mais me punir, eu já me arrependi. Isso acontece muito quando você vai aconselhar casais, né? Então, um traiu o outro. Aí vai, não, mas eu já pedi desculpa, eu já me arrependi, disse que não vou fazer mais. Por que ele ou ela não quer continuar comigo? Meu amigo, é consequência do que você fez. E é aí que está um processo importante de arrependimento e reparação. Assumir a responsabilidade do que você fez está nas suas mãos. Entender a extensão do que você fez está nas suas mãos também. Mudar de atitude está nas suas mãos também. E pedir desculpa está nas suas mãos também. As consequências não estão na sua mão. Portanto, o processo de arrependimento não tem nada a ver com as consequências. E aqui eu não vou entrar em detalhes, vou mencionar casos americanos, né, para não tomar processo. Mas vocês acompanham líderes religiosos de todas as matizes, padres, pastores, reverendos, rabinos. Isso está pipocando em todo lugar nas últimas décadas, com acusações sérias de abuso, de pedofilia e assim por diante. E o que acontece, recentemente tem acontecido nesses casos. O líder religioso vai lá na frente, pega o microfone. Pessoal, eu me arrependo do que eu fiz. Aí chora, faz uma declaração bonita, usa uma história da Bíblia, geralmente Davi, e aí pede perdão para a congregação. A liderança da congregação se reúne. Poxa, coitado do pastor. Vocês viram como ele está mal? Ele pediu desculpa, pessoal. Eu acho que está bom, né? Ele falou em público, está tudo certo, deixa ele pregar semana que vem. Vamos continuar pagando o salário dele, está tudo certo. E as vítimas são novamente violentadas, abusadas por esse tipo de comportamento. Isso está acontecendo em todas as religiões no mundo inteiro. Acontece com os nossos filhos, né? Não vai acontecer em esferas maiores. Parece que quando a gente se arrepende, a gente fala assim, poxa, eu sou bom, então agora eu não preciso sofrer as consequências. Não. A dor e o sofrimento que você causou trazem consequências, e às vezes criminais, e você precisa ser responsabilizado pelo que você fez. Você precisa sofrer as consequências. E ao mesmo tempo, as consequências elas estão ligadas com uma outra palavrinha extremamente importante para essa série e para a construção de uma comunidade cristocêntrica. Consequência, assumir as consequências, significa também pensar em reparação. O que você fez precisa ser reparado. A extensão do que você causou precisa ser medida por você, para você entender o que precisa ser reparado. E às vezes o meio jurídico é meio frio, meio pragmático demais, mas é interessante a gente olhar em alguns casos como isso funciona. Por exemplo, um pai de família jovem que é atropelado, perde a vida e tal, papapá, por alguém que estava dirigindo, sei lá, bêbado de madrugada. Não, ele tinha 25 anos. Bom, ele iria trabalhar mais 40 anos até poder se aposentar, se as leis não mudarem, etc e tal.
Então a gente consegue, vamos ver quanto que seria isso em valor material, de dinheiro para ter a indenização, sei lá, o acordo, sei lá como é que funcionaria. É meio duro, meio triste, mas é uma coisa meio palpável. É óbvio que o dano emocional para a criança que vai crescer para o pai, para a companheira que ficou sem o marido, sem a esposa, não dá nem para medir. Mas de alguma maneira você consegue medir essa parte material e reparar. Um verdadeiro arrependimento exige reparação. E a gente tem uma história na Bíblia que isso daí aparece bem claramente, que é a história de Zaqueu. Zaqueu era o publicano, a gente já falou sobre isso. Os publicanos recebiam concessões de Roma para poderem atuar nas cidades cobrando impostos. E aí tinha o cobrador de impostos que ficava na entrada da cidade, que cobrava às vezes do indivíduo que entrava na cidade, do indivíduo quando ele saía da cidade, ou seja, ele pagava imposto para entrar, pagava imposto para sair. E aí, às vezes, dentro da cidade, os publicanos iam cobrar sobre todas as transações econômicas que tinham na cidade. Os publicanos cobravam e roubavam, eram corruptos, eram conhecidamente corruptos na cobrança dos impostos. E aí Zaqueu se esconde, vocês lembram da história? E aí Jesus encontra Zaqueu, Jesus fala com Zaqueu, Jesus vai comer na casa de Zaqueu, e o encontro de Jesus com Zaqueu é tão forte que gera em Zaqueu um arrependimento. Ele se arrepende do que ele fazia. Mas ele não se arrepende só nas palavras, ele se arrepende na ação. E ele busca a restauração. E como é que ele busca essa restauração? As pessoas que eu defraudei, as pessoas de quem eu roubei, eu vou devolver até 4 vezes mais. E depois que ele fala isso, vocês lembram o que Jesus diz? Jesus diz assim: hoje a salvação entrou nessa casa. Zaqueu entende a dimensão do que ele fez. Zaqueu reconhece, assume. E Zaqueu busca reparação. Material, concreta, real. E o 5º passo é a gente buscar mudança genuína. É a gente repensar as escolhas, não só nossas individuais, mas coletivas também. Para que a violência que a gente praticou individualmente ou coletivamente não aconteça mais. Para que realmente o arrependimento deixe de ser apenas uma ideia, um conceito, uma teoria ou uma palavra e passe a ser real, genuíno. E às vezes a gente entende que não foi só a gente que causou esse sofrimento diretamente, mas um grupo, e a gente vai trabalhar essa ideia dos grupos, das instituições, da esfera pública. E a gente reconhece que como parte desse grupo, dessa instituição que causou sofrimento, a gente também precisa buscar o nosso arrependimento individual e buscar mudanças coletivas. E é por isso que tem pastora, mulher. E é por isso que tem pastor, LGBT. Porque não adianta eu me arrepender no mundo das ideias e da teoria. Esse arrependimento, ele precisa ser prático. Ele precisa buscar uma reparação prática. Eu preciso mudar os caminhos para que a violência não aconteça de novo. Para que haja genuinamente espaço seguro para as pessoas. Arrependimento exige restauração. Eu vou contar uma historinha. Eu não gosto de pegar essas histórias aleatórias, mas para não tomar processo, a gente pega a história de fora. É uma história de internet. Não contada na internet, mas que aconteceu na internet. Porque se existe um espaço hoje de violência em que não há reparação, é a internet. Uma mulher chamada Lindy West, ela é uma ativista feminista, escreve bastante e tal. Só que ela está acima do peso, as pessoas falam que ela é gorda. E ela trabalha muito essa questão da vergonha, de que você não deve ter vergonha do seu corpo, etc. e tal. Vocês veem que essa história tem muito a ver comigo, né?
ela escreve bastante em artigos da internet, etc e tal, sobre como as pessoas não aceitam o corpo das outras, e querem, obviamente, que exista um padrão, que exista tem uma ditadura do corpo, principalmente feminino, tá? Eu não recomendo que vocês façam isso, a não ser que vocês tenham uma saúde mental boa, muito boa. Mas entre em qualquer post de qualquer mulher, no padrão ou fora do padrão, em que ela fala de beleza, e vejam os comentários das pessoas, né? É triste, muito triste. Então as pessoas são trolladas, né? Recebem discurso de ódio pelo próprio corpo, principalmente as mulheres, o tempo todo. É magra demais, é o dente, é a orelha, e assim por diante. Bom, o pai dela morreu, e um troll, esses indivíduos que espalham ódio pela internet, um troll que que se escondeu atrás de um perfil falso, criou um perfil falso do pai dela. E nesse perfil falso escreveu coisas do tipo: que vergonha da minha filha, ela é muito gorda. Eu morri de desgosto da minha filha ser tão gorda. E tal. E fizeram essa página e trollaram ela, e ela sentiu o golpe. E ela foi na internet e escreveu um texto dizendo o quanto ela tinha ficado mal com aquilo que tinha acontecido. E, miraculosamente, um dos trolls que vivia atrás dela, com um discurso de ódio contra ela, contra o corpo dela, se sensibilizou com aquilo e mandou um e-mail para ela. E o e-mail diz assim: oi, Lindy, eu não sei porquê e nem quando eu comecei a trollar você na internet. Eu acho que a minha raiva contra você vem da sua felicidade com o seu próprio corpo. E a sua felicidade com o seu próprio corpo me ofendeu, porque iluminou a minha infelicidade comigo mesmo. Eu enviei e-mails para você de contas com insultos, eu insultei você online em 2 perfis de rede social, e eu quero dizer que eu apaguei tudo, todos os meus perfis falsos. Não posso dizer o quão chateado eu estou e o quão triste eu estou pelo que eu fiz. Foi um dos pontos mais baixos da minha vida. Quando eu li o que aconteceu com você e com seu pai, isso eu entendi, eu percebi isso. Há uma pessoa, um ser humano que vive, que respira, que lê e que está lendo toda essa merda. Eu estou atacando alguém que nunca me fez mal. E eu não sei nem qual a razão disso. Bom, eu quero te dizer que eu deixei de ser troll. Nunca mais eu farei isso. De novo, eu me desculpo. E também fiz uma doação na memória do seu pai e tal. Desejo a você o melhor. Então aqui tem vários pontos importantes. Ele reconhece o que ele fez, ele entende a extensão do que ele fez, ele pede desculpas pelo que ele fez, ele se propõe a mudar do que ele fez. Ele até faz uma doação para um instituto lá em nome do pai dela. Várias coisas. 1 ano depois, ela ligou para ele num programa desses de internet, no canal de YouTube e tal. Ligou para ele atendeu com a cara dele, eu acho que eles já deviam ter um relacionamento. Ele apareceu, ele pediu desculpas novamente, ela perguntou: e agora, o que você tem feito? Ele falou assim: agora eu tenho buscado educar as pessoas sobre o quão nefastos são esses ataques na internet, o quão tristes e pesados eles são. Como realmente a gente magoa pessoas reais quando a gente ataca elas na internet, com um discurso de ódio e tal. E ele parece que genuinamente tinha promovido um espaço de mudança na vida dele e para as pessoas ao redor dele. Ele estava atuante na igreja dele, ajudando as crianças a entenderem a internet e não reproduzirem discursos de ódio na internet. Quando a gente faz alguém sofrer, quando a gente causa dano para alguém, seja por palavras, seja por ações, a gente quebra alguma coisa que não pode ser desquebrada, mas pode ser restaurada. Não vai voltar a ser o que era, mas vai ser uma nova coisa. Tem uma palavra em hebraico para arrependimento que significa que é a palavra techuvá. Techuvá significa arrependimento, mas vem do verbo shuv, que significa voltar. E aqui tem 2 dimensões interessantes de volta na ideia de arrependimento. A primeira é o seguinte: você se desviou de um caminho e você precisa voltar para aquele caminho. Essa é uma das ideias. Mas tem uma outra ideia.
Você precisa voltar para a pessoa que você feriu, que você magoou, que você fez sofrer. Techuvá não é só mudar de caminho, é voltar para quem você magoou, para quem você ofendeu e fazer reparação. E é por isso que techuvá lembra muito uma palavra japonesa que eu fui pesquisar, chama kintsugi, ou kintsugi, que é aquela arte japonesa de reparar cerâmica. Vocês já viram? Quando quebra uma cerâmica, um vaso, alguma coisa, eles vão lá com uma composição que envolve ouro e tal, fios de ouro, etc. Eles restauram a cerâmica e ela fica, as partes quebradas, elas ficam até douradinhas, né? Isso agora virou, eles quebram de propósito para poder fazer isso, né? Mas no início não, era uma técnica de reparação. E tem tudo a ver com techuvá, com arrependimento e com reparação. Por quê? O que você quebrou nunca volta a ser o que era. Mas pode ser uma nova coisa. Pode ser uma coisa bonita. Pode ser uma arte. Ou seja, o sofrimento que a gente causa, ele nunca vai voltar atrás. O que você fez, o que você falou, você fez e falou. Não dá para voltar no tempo e desfazer e desdizer. Você vai ter que assumir que você fez e que você falou. Mas você pode começar um processo de reparação que vai pegar os cacos e juntar e transformar numa coisa bonita. A nossa comunidade é uma comunidade formada por pessoas que estão em cacos, que estão saindo dos cacos. E aí isso é um problema, porque muitas vezes o que a gente sabe é destruir e fazer cacos, porque nós vivemos em cacos. E é por isso que a gente precisa aprender a arte da reparação, do arrependimento e da reparação. E transformar esses cacos em uma coisa nova e bonita. E assim a gente experimentar de verdade o amor e a graça de Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei. É muito, muito difícil admitir muitas vezes que a gente causa dor, causa sofrimento, causa dano. Que a gente quebra o coração das pessoas. Mas, Senhor, nos ajude a não só aceitarmos que somos assim, mas assumirmos nossa responsabilidade e iniciarmos um processo de reparação. Para que aquilo que foi quebrado, para que o amor que muitas vezes parece destruído, ele possa renascer e moldar não só a nossa vida individual, mas a nossa vida coletiva como comunidade. A gente te pede isso, Senhor. Nos ajude a vivermos uma verdadeira techuvá, um verdadeiro arrependimento e reparação, individualmente e coletivamente na comunidade. Em nome de Cristo. Amém. Quando foi que desistimos de nós? Todo brilho percebido é verniz. Não há mais lágrimas sem solidão. Ajuntamento não é comunhão. Porque não vivemos por amor. Porque não consigo mais amar você.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês. Bom sábado e até semana que vem. Valeu!